Queridos, esse mês a gente está falando de florescimento. O que é florescer, né? Quando eu penso em florescer, não tenho como deixar de pensar em flores, em coisas que brotam, coisas que se renovam, coisas que vão crescendo. E florescer às vezes nem sempre é fácil, porque eu não conheço, talvez aí alguém que tenha mais entendimento técnico que eu nunca vi uma planta que já nasce flor. Alguém conhece uma planta que já nasce flor? Não tem, né? Eu não lembro, eu não sei mesmo, eu estou falando de coração. Alguma flor que já nasce flor. Precisa de uma semente, num terreno adequado. Esse terreno precisa ser cuidado antes de colocar essa semente. E quando a gente coloca a semente, o que garante que aquela semente vai virar uma planta? Nada garante. Precisa haver uma mágica ali para que aquilo se torne uma planta. Às vezes a gente planta 10, 15, 20 sementes e das 20 nascem 2 plantas, 3 plantas. Eu sou um jardineiro frustrado, confesso. Tem tanta coisa que eu já plantei no quintal de casa e não deu nada. E às vezes dá alguma coisa. Aí vem a bendita lagarta. Tem um pé de maracujá que eu já desisti dele, confesso. Já desisti dele. Eu jogo pesticida e sempre aparece uma lagarta nova, numa peste velha. E a planta a gente precisa estar atento. E atenção você dá com o tempo. Eu preciso ter tempo para a planta, para cuidar da planta. Se meu cunhado ali não me ajuda a cuidar das orquídeas e dar as dicas, eu tenho orquídea há 10 anos. Ele chegou lá em casa, bateu o olho e falou assim, se não cortar aqui não nasce flor. E é verdade, eu nem sabia disso. Porque tem que saber, tem que ter conhecimento também. Então a planta precisa ser cuidada, para ela crescer. E quando a planta está feliz, o que ela faz? Floresce. Planta, grave essa frase, planta que não é feliz não floresce. Vida que não é feliz não floresce. Por que a gente não dá flor? Está faltando nutriente ou cuidado. Não é verdade? Às vezes não dá. Às vezes tem lagarta na nossa vida e a gente não tira elas. E quando vê ela vai corroendo, e só tem o caule. A nossa vida é assim, se a gente não tirar as lagartas do caminho, daqui a pouco a gente perde tudo. E eu queria conversar essa noite sobre como florescer diante do reino de Deus. Como é que o reino de Deus pode nos ajudar a termos flores? Eu estou trazendo um texto bem conhecido do profeta Isaías, capítulo 55, que diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós aqui, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão com encanto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Vamos orar mais uma vez? A gente pode explicar, Senhor, para nós mesmos, diversas vezes a mesma mensagem, ler a mesma palavra muitas vezes, mas o conteúdo só pode ser posto em nosso coração pelo Teu Espírito. E a minha oração nesse momento por mim
pelos meus amigos aqui presentes, minha família, é que o Senhor cultive a semente. Entregue o conteúdo da mensagem dessa noite. Eu creio que todos nós queremos florescer. E talvez estejamos aí debaixo de muitos espinhos, com muitas pragas. Mas como o Senhor Jesus nos ensinou em João capítulo 15, o Senhor é o agricultor. Nós estamos orando para o agricultor da nossa vida, para que Ele cuide de nós. Nós queremos dar flores, e que essas flores tenham as cores que representem o último verso desse texto que nós acabamos de ler. Que as nossas flores mostrem e apresentem o nome do Senhor. É isso que eu peço pela gente, que nós pedimos uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que todo o projeto da sua vida que você está fazendo é virtual? Já parou para pensar nisso? Que todo o seu projeto de vida não passa de um projeto virtual? Como é que nós fazemos projetos? Nós aprendemos algo, nós raciocinamos sobre algo, alguns de nós têm mais vontade de fazer as coisas, são mais impetuosos, e a gente elabora todo o nosso futuro, planeja o futuro dos nossos filhos, inclusive, a partir desses pensamentos. Todo projeto começa na mente, e a mente usa o que ela tem de repertório. A gente usa a nossa vida passada, que a gente viveu até hoje, como repertório. Mas você já parou para pensar que todo o seu projeto de vida não passa de um projeto virtual? Porque quando eu planejo algo, eu faço um mapa. E quase nunca o mapa é o caminho. Quando eu começo a andar, eu começo a ver que meu mapa não funciona tão bem quanto eu esperava que ele funcionasse. E aí os resultados dos nossos caminhos, eles são frutos dessa jornada. Quando eu coloco muita energia no meu coração, nos meus projetos, vou citar alguns assim, aleatoriamente. Quando eu boto muita energia no meu coração, no meu casamento, quando eu boto muita energia no meu coração, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus bens, eu começo a entender que meus projetos dão errado quando essas coisas começam a dar errado. O casamento não vai tão bem, a casa não sai do jeito que a gente quer, o carro não é o carro que a gente esperava, o emprego não paga o salário que eu espero. Porque os nossos projetos, eles têm uma grande chance. Aliás, eles são virtuais. Eles não expressam toda a realidade da vida. Eles são a expressão da maneira que eu enxergo a vida. E eu sou falho, eu erro. Eu erro em planejamento o tempo todo. Eu espero algumas coisas a partir daquilo que eu penso e faço e não sai do jeito. Aí você tem dois problemas comuns. Ou você se adapta e fala, essa vida é assim mesmo, e aí a sua flor vai murchando, porque nada pior do que um sonho que não dá certo. A gente murcha quando as coisas, pelo menos eu murcho, quando as coisas não saem como eu espero. Poxa, planejei, investi às vezes anos em algo e não deu certo. A gente murcha, não murcha? Essa é a primeira coisa que pode acontecer. Ou a gente começa a viver uma frustração tão profunda que a gente não quer mais viver, não tem mais vontade de viver. E vai fazendo o quê? Vai ficando cada vez mais dentro do nosso casulo. Às vezes o nosso casulo é só o nosso círculo mais próximo, família. Às vezes o nosso casulo são só os amigos que a gente gosta mais. Às vezes o casulo é a nossa casa. Às vezes o casulo é o nosso quarto. Às vezes o casulo é aquele cantinho específico que você gosta de ficar quietinho com o seu livro, ou seja lá o quê.
E quando a gente entra nesse casulo, a gente esquece de uma outra coisa, que na vida da lagarta borboleta, o casulo também faz parte da jornada. Tem hora que a gente precisa do casulo também, mas a gente precisa florescer. A lagarta é a flor, a borboleta é a flor da lagarta. Então, quando eu me frustro e me permito essas coisas, eu começo a ficar apagado. Os nossos resultados jamais serão como esperado, se eles partirem daquilo que eu percebo da realidade. O que fazer quando a gente encontra esse nível de frustração? O que fazer quando a gente precisa lidar com esse nível de dor de vida? Isso é inevitável. Nós estamos mudando. Hoje eu postei lá no meu Instagram uma frase que para mim fez muito sentido. As pessoas às vezes nos rotulam com base naquilo que a gente era. E o Cláudio de hoje já não é mais o Cláudio de ontem, e nem o de anteontem. Mas no repertório da cabeça das pessoas, nós somos aquela pessoa ainda. Sabe aquela coisa de mãe e de pai, que diz que filho é sempre filho? Mas os filhos crescem, né, Simar? E é um diferente do outro, mesmo saindo tudo na mesma hora, não é verdade? Não é assim, Guto? É assim. E nós temos essa dificuldade de lidar com as mudanças. Mas uma coisa eu tenho certeza, e vou mostrar por que agora. Você é a melhor versão de você mesmo para hoje. Você é a melhor versão de você mesmo para hoje. E não foi por causa dos seus planos, porque nossos planos são virtuais. Chega um momento que o Senhor nos ensina que nós não podemos confiar nos nossos planos. Ele vai falar aqui nesse texto: o ímpio abandone o seu caminho. O ímpio é uma pessoa que deixou de entender o que Deus quer para a vida dela, para ela viver o que ela acha. Eu comecei a assistir um seriado, e olha como é que seriado é um negócio às vezes maligno, gente. E eu já não estou querendo terminar, porque você começa a torcer para uma garotinha boazinha, bonitinha, que sofre demais, porque tem um monte de gente fazendo mal a ela nesse seriado. E você quer que a garota vença. Mas eu estou chegando no final do seriado, eu e a Cláudia estamos vendo junto, e eu comecei a perceber que nas entrelinhas do seriado, eles desconstroem totalmente a possibilidade da existência de Deus. Sabe por quê? E a grande frase que a gente ouve regularmente, e não é um negócio que vem escandaloso no primeiro episódio do primeiro ano, não. Ele vem sendo construído ao longo de 3 anos de série. Vai falando assim: olha, vai vivendo suas paixões, viva o que você tem vontade. Cada um é cada um, tem que ser quem quiser ser. Você é livre para fazer isso. Essa é a realidade virtual. Porque quando você amadurece, você começa a ver que você não é tão livre assim. Você não é livre dos boletos. Alguém aqui consegue se livrar dos boletos sem pagar? Tem uns que até acham que conseguem, mas lá na frente vem a conta. Você não é livre do que está à sua volta. Você não consegue viver sozinho. Mesmo que você se ache independente, a gente não consegue. Chega uma hora que nosso cérebro, ele reclama gente, por mais que a gente ache que não sabe lidar com gente, nosso cérebro reclama a gente. Isso é nosso. Nós não conseguimos. Só que a gente vive esse engano dessa realidade virtual, de que eu posso tocar a vida do jeito que eu acho, sem consequências. Chega uma hora que não dá. Esse é o ímpio. E Deus está falando para você, para mim, se esse é o nosso caso, abandona isso. Abandona isso. Abandona, porque essa realidade é virtual. Essa realidade não é um fato. É você querendo sair da casa do Pai, dizendo assim: me dá minha herança que eu vou embora, eu não quero mais caminhar contigo. Quando nós somos ímpios, quando nós nos tornamos, quando nós nos permitimos viver assim, eu estou dizendo para o Pai que eu não preciso dele, eu vou viver minha herança. Como aquele filho pródigo lá em Lucas capítulo 15. Pai, eu não quero ficar no controle, debaixo do seu controle, eu consigo fazer minhas coisas, entendeu? Eu consigo lidar.
E nós viramos filhos adolescentes diante de Deus, esperneando, brigando. Como às vezes eu ouço mães reclamar de adolescente, quando o filho quer falar assim, eu vou tocar minha vida, deixa ser do meu jeito, vai nada. Eu fiz isso, não deu certo. Eu conheço uma renca de gente. Só que às vezes o adolescente tem 14, 15 anos, às vezes tem 50, às vezes tem 60 anos, não dá certo para ninguém. Porque a nossa realidade é sempre virtual, os nossos planos são sempre frustrantes. Ou eu me adapto e me apago, ou eu me encolho. Será que é isso que esse amor imenso, profundo que a gente cantou agora quer para você e quer para mim? Ele quer que a gente viva se expandindo. Ele quer que a gente viva se expandindo na realidade que realmente faz sentido. Ele não quer que a gente viva em função do nosso estômago. Ele quer que a gente viva a partir do pão que Ele coloca na nossa mesa todos os dias. E eu só sei desse pão se eu reconhecer quem está colocando. O dinheiro da nossa conta, o Jackson colocou uma frase, cadê o Jackson? Essa semana, que ele leu de um livro, fantástica. O dinheiro que está na sua conta, como é que é aquela frase? Repete para a gente aí, já. Onde estiver o seu dinheiro, estará a sua energia. Só que dinheiro é aquela coisa, uma hora você tem, daqui a pouco você não tem. Não é verdade? Você tem como garantir o dinheiro da sua conta? Esses dias eu achava que eu garantia, a Cláudia também. Aconteceu um negócio lá no terceiro, bateu na minha conta, não tem nada a ver com a história, estou tentando provar que não tem nada a ver com a história há 4 meses. A gente não tem controle nem do dinheiro que tem na nossa conta. Como colocar o coração nisso? E quando eu falo de dinheiro, eu não estou falando só de moeda, nem de dígitos. Eu estou falando de tudo aquilo que a gente fica preocupado em investir, achando que está dando um futuro melhor. Lembra da mensagem da semana passada? Se Deus quiser, vai acontecer. Abacuque capítulo 3. Se Deus não quiser, também vai acontecer, mas sempre vai acontecer do jeito dele. Agora, se eu, como filho pródigo, eu quero fazer parte, eu quero sair dessa realidade e viver a minha realidade, que é virtual, vai chegar uma hora que eu vou chegar à conclusão que ele chegou lá em Lucas 15. Ele vai falar assim, sobrou só comida de porco para mim. E tem muita gente comendo comida de porco porque quer viver essa realidade. Eu não estou falando de vagem. Eu estou falando de problemas emocionais, de relacionamento. A vida não anda, a vida patina. Porque acha que pode viver uma vida assim. Acreditando ou não acreditando em Deus, a história é a mesma. Não é questão, nem é uma questão de crer. Porque você vai, mesmo você dizendo que não crê em Deus, você vai estar sempre crendo em alguma coisa. E que garante? E por que então não crer em Deus? E por que então não buscar recursos para uma vida que floresça, aonde Deus diz que essa vida está, como no versículo 6, busquem ao Senhor enquanto você pode achar. Por que não? O que te impede? Preconceito com Deus? Recentemente alguém ouviu uma mensagem dando uma ilustração, citando uma ilustração que eu fiz em uma mensagem aqui, nessa mensagem. Eu falei assim, cuidado gente, não é só porque um cachorro amarelo morde, é que todo cachorro amarelo morde. Às vezes a gente vê algumas coisas em nome de religião, de tudo na televisão, e acha que porque aquele cachorro está fazendo daquele jeito, latindo daquele jeito, mordendo daquele jeito, que todos mordem. Não é assim. Tem muito cachorro amarelo que não morde. Pelo contrário, ele vem te amansar, te trazer carinho, te trazer afago, calor. Então, não precisa ter preconceito com Deus. Se conecta nele. Ele está aqui essa noite. Mas ele não fica nesse prédio. Isso aqui é só um prédio. Ele vai contigo daqui. Mas ele te quer de volta aqui de novo. Então busca a Deus. Eu só saio da minha realidade virtual e caio na real, segundo a espiritualidade cristã e a palavra de Deus, quando eu busco Ele. E você ainda consegue achá-lo, se você quiser. Você consegue achá-lo, e aí então, Isaías vai dizer que na hora que você se aprofunda e acha esse Deus, começam
a vir da parte de Deus algumas coisas importantes para a nossa vida, que vai fazer a nossa vida florescer numa verdade real. Olha o que ele diz nesse texto, no versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão que come, ele começa a fazer uma comparação. A neve derrete e jorra. Mas com o que será que ele está comparando? O que ele está dizendo? Aí, achou. Então, como a neve derrete, eu estava precisando desentupir o ouvido mesmo. Ruim. Só não pode atrapalhar o que sobra bom, né? Ele vai fazer uma comparação agora. A neve derrete, vira água, jorra. Por que ele fala busca a Deus? Porque do rio, do trono do Senhor, como diz o livro de Apocalipse, está jorrando água viva. Essa água está jorrando. Mas eu só consigo acessar essa água se eu abrir mão da minha realidade virtual, buscar ao Senhor com profundidade, e eu começo a beber água limpa. E planta que bebe água limpa fica feliz, floresce. E Isaías vai falar assim também ocorre, sou eu, é comigo, está amarrado em nome de Jesus, sai daqui. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Quando eu me coloco diante da palavra de Deus, que está jorrando nesse momento, através de mim, através da manifestação do Espírito que atravessa em mim, eu creio nisso em nome de Jesus, e chegando até você, está jorrando água viva. E Deus está te dizendo, busque a mim. Não confie nos seus pensamentos e como eles podem criar os seus planos. Conecte-se à minha palavra. E do seu interior fluirá. O que Jesus falou? A palavra não é o Cláudio, tá? Isso aí está claro, né? A palavra é Jesus, está tranquilo aí? Todo mundo de boa? Na mesma página comigo? A gente pode dizer, vai Nelé, que alguém acha que sou eu, né? É através de mim. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ensina que os dons do Espírito, eles se manifestam não por mim, mas através de mim. E Deus me deu o dom da palavra. É através de mim o Senhor fala com você. Abre seu coração, deixa o terreno pronto. E aí Jesus, que é a palavra, diz assim, eu sou a água da vida. E aquele que beber dessa água, do seu interior irá fluir. Quem não quer rio de água viva, levanta a mão. E quem quer rio de água viva, levanta a mão. Tem gente que não está querendo muito, não. Você quer não, Luiz? Quer rir ou não quer? É. Está escondido. É que o meu cunhado tem uma cabeça enorme, desculpa, eu não vi não. Vocês entenderam? Eu preciso me permitir. Se eu for me afastando desse rio de águas vivas, o meu interior vai murchando. A planta vai, a gente não entende. Onde que eu estou me perdendo? É a mesma coisa que aconteceu com aquele jovem. Ele começou a comer vagem de porco e ele resolveu buscar o Senhor. Aonde que está o Senhor? Estava na casa do Pai naquela parábola. E medo de buscar a Deus porque a gente acha que Deus vai nos julgar.
porque a gente simplesmente fez algumas coisas não muito legais quando a gente estava distante, quando a gente se distancia. E a gente ainda faz, às vezes a gente pode estar aqui todo domingo e continuar fazendo coisas que não são muito legais, não é verdade? Eu sei, eu faço umas coisas que não são muito legais. Tem hora que a carne toma conta, né? E o que o apóstolo Paulo fala? Que a carne o tempo todo ela faz o quê? Luta contra o espírito que tem na gente. Essa luta é nossa. Mas não podemos esquecer que a nossa luta também não é contra a carne e sangue. São contra os espíritos, principados e potestades desse mundo. Então tem coisa à nossa volta querendo que a gente se afaste disso. O tempo todo. Lembra do seriado que eu acabei de falar? Sutil, uma brincadeira. Começamos a assistir para distrair. E a gente, se não tiver afinação mental, a gente dança. Seriado, filme, novela, jornal. Uma coisa é a notícia, a outra é o que se comenta a respeito da notícia. E o problema não está na notícia, o problema está no comentário. A gente precisa afinar a nossa mente, o nosso coração, com a palavra, para que a gente tenha esse filtro. Porque daqui a pouco, aquilo que não era normal fica tão comum que a gente começa a achar que é normal. Algumas coisas na vida. A gente começa a achar que é normal. As coisas acontecem do nosso lado, aí você fala, passa uma pessoa com fome. Esse cara vem. Uma pessoa passando um problema, talvez uma ajuda simples sua possa ser. Você fala, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Não tem jeito mais não. Lembra? A gente olha para as pessoas hoje com aquilo que a gente achava que elas eram lá no passado. Mas aquela pessoa, o Cláudio que está aqui na sua frente, é a melhor versão daquilo que eu podia ser hoje. E você também. Isso não pode me impedir de buscar a Deus. Deus não vai descer uma marreta. Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre a ira de Deus. Já leram 8 não? Romanos 1, Paulo fala sobre a ira de Deus. Está lá, pega na sua Bíblia. A ira de Deus. Quando você ouve a palavra ira, qual é a impressão que você tem? Que vai acontecer o quê? Diz aí, Samir, o que você acha que vai acontecer? Que Deus vai fazer quando você ouve a ira dele? Pode falar, não é certo e erra não. O que é? Quando a gente ouve a ira de Deus, o que é? O que parece, Guto? Que Deus vai fazer o quê? Vai matar, né? Vai descer uma marreta celestial. Eu já estou vendo Deus como Rambo, fita vermelha na cabeça, aquela metralhadora desse tamanho, jogando Call of Duty e querendo atirar em todo mundo. Eu já vejo Deus assim. Essa é a nossa imagem do nosso mapa irreal a respeito da verdadeira realidade, que é a realidade de Deus. Mas lê o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Eu vou simplificar em um versículo. Depois você vai lá e confere. Não acredita no que eu estou falando. Confere, tá bom? Se eu estiver falando mentira, pode me chamar a atenção. Manda um WhatsApp. Cláudio falou besteira. Ele fala assim, vocês não me querem? É isso que Romanos 1 simplifica. Ok. Eu vou te mostrar a minha ira. Fiquem à vontade para viver conforme as paixões de vocês. A ira de Deus não é descer uma marreta celestial. É deixar você livre para viver como você quer. Fique à vontade. E eles falam, e ele é muito claro. As pessoas, quando vivem as suas paixões, está lá em Romanos 1, elas se relacionam até com outras pessoas do jeito que elas acham melhor. E está tudo bem. A ira de Deus não é uma marreta celestial. É Deus falando assim, você não quer viver comigo? Viva conforme as suas paixões. Mas se isso já está cansativo para você, como é cansativo para mim, volta para a casa do Pai. Porque Ele não vai descer uma marreta em você. Ele vai te abraçar. Deus está sempre pronto para te receber e te abraçar. É isso que acontece. Não tem problema se tiver algumas coisas que a gente fez que não deram muito certo. O Pai está para te abraçar. Os rios estão jorrando água. Busquem esses rios. E mesmo a planta mais murcha, ou a semente que tem menor esperança de dar uma grande planta, diante de Deus, ela vira uma árvore enorme. A fé é como um grão de mostarda. Desse tamaninho. Mas é capaz de mover
Alguém já viu um pé de mostarda? Pesquise na internet, pé de mostarda. Vocês usam Google para tanta coisa, gente. Googlam tanta coisa. Google lá, pé de mostarda. Vocês vão se assustar. A fé é isso. Eu não preciso de muito. Eu preciso me colocar diante das águas que derretem e deixar Deus fazer o resto. Porque a nossa realidade, ela é virtual. A de Deus é real. E quando Deus passa a jorrar através da nossa vida, isso não quer dizer que a gente não vai ter problema. Isso quer dizer que a gente vai ter sempre sustento, mesmo nos dias mais ensolarados, nos desertos mais difíceis da nossa vida, nas lutas que nos esperam a gente, sempre vai fluir água viva do nosso coração. Isaías termina dizendo assim, e eu termino com ele dizendo assim: quando eu me coloco diante dessa realidade divina, desligou, tá, voltei. Cadê você? Estou errando tudo hoje. Tecnologia. Ele vai dizer assim: no lugar do espinheiro, você está vivendo um momento espinhoso na sua vida hoje? No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Eu posso terminar com uma última dica de Isaías aqui, vocês me permitem? Me permitem? Olha o finalzinho do texto aí, ó. Isso resultará em quê? Qual é aquela expressão ali? Renome. O que será que Isaías está querendo falar? O que será que Isaías está querendo fazer no nosso coração com aquilo ali? Por que Isaías escreveu aquilo ali? Qual é a melhor maneira de que Deus faz na nossa vida, que nos ajuda a florescer? Qual o melhor resultado que isso pode dar para a nossa vida? Lá em casa está cheio de bombom, semana que vem eu trago alguns, tá? O que é renome do Senhor, Heraldo? Exatamente. As flores da sua vida, elas servem, não é só para o seu bem-estar, também é, mas acima de tudo, para dizer quem é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Abra mão da sua realidade virtual, agarre-se na realidade real, que é a palavra do Senhor. Permita que as águas desse rio te tragam flores, e a hora que essas flores chegarem, digam, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém?